versículo 14 em diante. Eu vou começar dizendo e perguntando a vocês: o que a igreja tem que o mundo não tem? O que a igreja tem que o mundo não tem? Uma coisa eu posso garantir a vocês: tem muito de Deus. Tem muito de Deus. Muita coisa do Senhor. Então no versículo 14 diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que a igreja tem que o mundo não tem? Uma das coisas que o mundo tem, que a maioria das coisas que o mundo tem é passageiro. A alegria do mundo, ela é passageira. O que o mundo muitas vezes nos oferece é passageiro. E nós vivemos hoje em pleno século 21, onde tudo está muito avançado, a tecnologia avançada, tudo se encontra em um determinado avanço muito grande. E muitas pessoas que vivem, que são realmente a igreja, porque nós é quem somos a igreja, dependemos ainda de algumas coisas que o mundo oferece: trabalho, médico e algumas outras coisas, moradia e algumas outras coisas. Só que com o decorrer do tempo, tem muitas pessoas que já se esqueceram o que é do mundo e o que é de Deus. Tem muitas pessoas que vivem no stand-by, caminham, falam, andam para lá e para cá, mas não conseguem mais discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é de Deus. Os louvores que nós apresentamos ao Senhor é de Deus. A presença real de Deus nesse lugar, realmente ela é de Deus em nossas vidas. Mas muitas pessoas estão caminhando para uma direção, para um caminho, em que chegam à conclusão que não conseguem mais entender, ou discernir, ou separar, ou dividir o que vem de Deus e o que vem do mundo. A Bíblia nos leva e nos dá um alerta. Jesus, ele foi enviado para nós. Ele veio para nós que estávamos perdidos. Ele não veio da terra. Ele veio de Deus, ele veio dos céus. Ele veio da parte do Senhor. Nos convocou, abriu seus braços para nós, passou por nós pela cruz, derramou o teu sangue na cruz do Calvário, pagou um preço muito alto pelas nossas vidas, fez aquilo que foi colocado em suas mãos para fazer a vontade do Pai. Fazendo a vontade do Pai, houve um dia em que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador. E quem habita no meio da igreja, o Espírito Santo. Quem move no meio da igreja, o Espírito Santo. Nós vivemos no tempo da graça, imerecidamente. Nós não merecemos, porque somos pecadores, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos abençoa, estende as mãos para nós. E o
Espírito Santo foi deixado na terra para a igreja. Uma das coisas que traz a diferença e faz a diferença na igreja, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo penetra no fundo da nossa alma, quebranta os nossos corações, nos traz entendimento à palavra de Deus, nos orienta, nos faz entender que algumas coisas que existem no mundo não nos pertencem, nos faz entender que nós precisamos abrir os olhos, nos faz entender que nós precisamos caminhar cada vez mais para a direção correta que eu falo, a direção que leva para o céu, a direção que tem ali Jesus para nos dar a orientação. Mas existem muitas pessoas que acham que o que o mundo tem é a mesma coisa que a igreja tem, porque não conseguem mais discernir a situação em que ele vive ou a situação em que ela vive. Não conseguem mais separar o mundo de Deus. A Bíblia nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve o diabo. Eu prefiro servir a Deus. Eu prefiro estar na presença de Deus. Eu prefiro adorar ao Senhor. De que forma você tem vivido? De que forma você tem se apresentado a Deus? Com alguns vestígios do mundo? Ou totalmente limpo? Ou totalmente transparente às coisas celestiais? Muitas vezes você busca em Deus algo que ainda não alcançou. Muitas vezes você busca em Deus algo que ainda não aconteceu. Está demorando para acontecer. Ou melhor, não quer acontecer. De repente você orou, e Deus ainda não deu a você uma resposta. Deus ainda não deu a você uma direção. Só para dizer uma coisa, o Espírito Santo está dizendo nessa manhã. Existe uma pessoa aqui que Deus está dizendo para você: espera mais um pouquinho. Eu tenho ouvido o seu clamor, diz o Senhor. Viu, irmãzinha? Espera mais um pouquinho. Porque em uma de suas orações, para você entender que é com você, na madrugada, você chorava, você clamava, e uma maior parte da sua oração você não conseguia falar, porque você caiu em pranto. As únicas frases que você dizia na sua oração: Jesus, 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 me socorre. Ele está dizendo que Ele está colocando paz no seu coração. Ele está dizendo que Ele está quebrando as cadeias e vai abrir as portas. E Ele manda te dizer mais: haverá uma diferença dentro da sua casa. Porque há momentos que você não tem paz dentro da sua casa, e o Senhor está dizendo que eu estou entrando na sua casa. E Ele está dizendo para você: espera mais um pouquinho. Eu tenho visto a sua situação. Mas Ele está dizendo nesta manhã: espera mais um pouquinho. Porque o que o mundo oferece lá fora é passageiro, mas o que eu tenho para te dar aqui dentro é para a vida toda.
Portanto, toma posse. Então, como eu ia dizendo, que há muitas coisas na sua vida cotidiana, na sua caminhada com Deus, que de tanto demorar, de tantos altos e baixos, você acaba colocando de lado projetos, sonhos, e você acaba vivendo uma vida em stand-by. Uma certa vez eu estava no monte orando, preocupado com o crescimento da igreja. O Senhor usou uma irmã e disse assim: sou eu quem dou o crescimento à igreja. Sou eu quem cuido das minhas ovelhas. A partir daquele momento, aquilo que travava do Senhor descer com a bênção sobre a minha vida ou sobre a igreja, era a minha insistência e a minha preocupação. O Senhor ainda disse assim: portanto, se preocupar, gera-se uma dúvida: será que eu estou? Será que eu não estou? Eu disse automaticamente: Senhor, não me preocupo mais, porque eu sei que o Senhor está no controle. Então tem algumas coisas que vêm do mundo, a falta de paciência, porque o ser humano hoje quer tudo para ontem. E as pessoas andam usando um termo ou uma frase que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. Eu digo que essa frase ela está errada, porque o nosso Deus nunca tarda e nem nunca falha. O que Ele tem para fazer é no tempo dEle. O que Ele tem para restaurar é restaurado no tempo dEle. O que Ele tem para quebrar é quebrado no tempo dEle. O que Ele tem para colocar de pé é colocado de pé no tempo dEle. O que Ele tem que fazer no tempo dEle. No livro de Apocalipse, o Senhor diz assim: e Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Mas existem vertígios do mundo que atacam os seus filhos. E nós precisamos pedir para que Deus, o Espírito Santo, venha tirar certas preocupações da nossa mente, do nosso coração. Porque por uma coisa pequena acaba impedindo a graça de Deus de vir sobre a sua vida. Nós podemos contemplar o que Deus faz, os milagres que Deus realiza, os grandes feitos que o Senhor faz neste lugar, a presença de Deus que é real sobre este lugar. Então nós temos que acreditar que realmente habita sobre nós a presença de Deus. E eu faço outra pergunta para você nesta manhã: o que é que te aflige? O que é que te impede de se posicionar melhor na presença de Deus? Nós somos igreja na terra, e como igreja na terra, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele ainda diz que passaria pela prova junto conosco. Então, se Ele está junto, nós temos que acreditar que Ele vai operar. Nós temos que acreditar que Ele vai mudar. Mas como anda os seus pensamentos? Como anda o seu coração? Mediante a tudo que acontece no mundo hoje, muitas coisas abalam as nossas estruturas. Isso que eu digo que são coisas do mundo que contaminam a nossa mente. E esse tipo de contaminação, esse tipo de dúvida, esse tipo de poluição do mundo é que faz com que o Senhor atrasa certas coisas, certos feitos que Ele tem para fazer sobre a nossa vida. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua confiança? Está naquilo que você consegue ver? Ou está naquilo que você não vê? A fé impossível
é aquela que Deus vem agir, é aquela que Deus vem mostrar, é aquela que Deus vem a realizar grandes feitos. Qual é a fé que você está exercendo? A presença de Deus em Êxodo capítulo 33, versículo 14. Consegue colocar aqui para mim? Êxodo 33, versículo 14. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia e ler. Êxodo 33, 14. Tem um trecho aqui que diz assim: a presença irá contigo e eu te darei descanso. Que presença que vai contigo? Quem é que vai te dar descanso? Quem? A palavra nos dá um respaldo de que a presença de Deus está conosco. Seja aonde a gente for, aonde quer que formos, a presença de Deus, ela está nitidamente, o Senhor está nitidamente dizendo: a minha presença está contigo. Então, se a presença dele está contigo, o que mais vem com a presença de Deus? A paz, o amor, o descanso, a tranquilidade, a segurança de que o Senhor está no controle, a segurança de que Deus vai agir na sua casa, a segurança de que Deus vai agir na sua família, a segurança de que aquela promessa de salvação que tem para se cumprir na sua casa, para os seus, ela vai acontecer. Mas quando há a presença de Deus, descansa nele. Acredita que ele vai mover os céus e vai fazer com que algo aconteça de novo sobre a sua vida. Então, sem sombra de dúvida, melhor são as coisas que vêm do alto do que as que vêm daqui da terra. Sem sombra de dúvida. O mundo busca conforto em bens, distrações, prazeres, mas só a igreja há presença real de Deus. Só a igreja. Quantas vezes você chega triste daquela porta para dentro e quando você sai completamente diferente? Agora, se sai do mesmo jeito que entrou, porque alguma coisa está errada. Mas toda vez que nós nos posicionamos na casa de Deus, algo novo acontece. Algo novo acontece. Por quê? Nós nos distanciamos das coisas que vêm do mundo e nos aproximamos das coisas que vêm de Deus. Comece a discernir isso. Comece a pensar nisso. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, mas eu sei que você tem promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. Eu sei que você busca incansavelmente por conquistas. Eu sei que você busca incansavelmente por coisas de Deus sobre a sua vida, respostas que ainda você não teve. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você colocou ela dentro do baú, traz ela para fora, coloca na mesa, chama Jesus para sentar junto com você e começa a sonhar sobre aquilo que você colocou e guardou, porque Deus vai fazer a diferença. Chama Jesus para perto, que a palavra de Deus ela diz assim, que quando aonde o Senhor está, o mal tem que sair, a sombra de dúvida tem que sair, a negatividade tem que sair, porque há a presença de Deus. Há poucos dias atrás, começou a passar um certo facão lá na empresa, e o facão comia para lá e comia para cá, e tinha uns que pulavam do facão, mas pegava no outro dia. Aí chegaram em mim: facão vai chegar aí. Aí aonde? Vai chegar aí onde você está, você vai ver só. Você é o mais novo aqui, não tem muito conhecimento. Falei: olha, cheguei até aqui, o Senhor me colocou onde eu estou, conheço quem eu conheço, eu sei quem é o meu Deus.
Portanto, a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Ainda disse: se fechar aqui, eu vou para outra melhor do que essa. E tinha um que vivia me perseguindo, puxando meu tapete. Não fiquei contente nem fiquei alegre pelo que aconteceu com ele. Mas foi bem no dia que ele chegou para me arrebentar. Quando foi na hora do almoço: cadê fulano de tal? Acabou de ser mandado embora. Todo santo dia ele descia lá na diretoria para falar mal, para fazer alguma coisa. E eu coloquei nas mãos do Senhor. E o interessante é que essas setas do mundo, se nós não prestarmos atenção, ela faz com que a nossa fé balance, não é? Alguém já chegou em você e disse para você: olha, isso aí que você está querendo vai ser difícil de alcançar, vai ser difícil de colocar a mão, vai ser difícil de conquistar. Alguém já chegou e fez isso? E o interessante é que a situação estava tão difícil, tão caótica, que eu estava já até com outro serviço organizado. Olha a falta de fé, né? Vai falar: pastor, senhor, eu sou gente, não sou super-homem. Tenho meus perrengues, como é que as pessoas dizem. Tem as pelejas. Eu estava até com outro serviço já meio que arrumado. Falei: hoje é dia que eu vou lá e chuto a expressão da palavra, pau da barraca. Aí foi bem no dia em que dispensaram o indivíduo. O Senhor, me desculpa pela minha insegurança, me desculpa por ficar em cima do muro. Agora eu entendi que quando o Senhor coloca alguém em determinado lugar, só sai quando o Senhor permite. Trazendo isso para a sua vida, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus te falou através da palavra vai acontecer. Você só não pode se deixar contaminar com as coisas que vêm do mundo. O que vem do mundo? A incerteza, a insegurança, a tristeza, choro, lamento. Mas Jesus te chamou não para ser um fracassado, nem para ser uma fracassada, nem para andar de cabeça baixa. Ele te chamou para estar em primeiro lugar. Te chamou para vencer. A vitória só não chega porque depende de você. E se você se posicionar, se livrar das setas que vêm do mundo, afetam a sua mente, afetam o seu coração, tiram a sua paz, tiram a sua alegria. Se você colocar tudo isso para fora, a partir de hoje, coisas novas virão sobre a sua vida, coisas grandes irão acontecer. Você pode estar sem, digamos assim, sem um alimento no seu armário. Você pode estar sem dinheiro na carteira. Mas o mais importante de tudo isso não é o alimento que tem no seu armário, não é o dinheiro que tem na sua carteira, não é o carro que você tem. O que importa mais acima de tudo isso é que você tem aquele que jamais perdeu uma guerra. E quando Ele entra no controle, tudo pode acontecer. Portanto, você precisa se posicionar. A igreja é a habitação de Deus. Quem habita em você? O Espírito Santo. Se somos a igreja, somos a noiva, temos o privilégio. Efésios capítulo 2, versículo de número 22, diz assim: no qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quem habita em você? Pergunta para o seu irmão: quem habita em você? Cutuca ele aí. Quem habita em você? Cutuca ele aí. Hã? Ou vocês estão com dúvida de quem habita em você? Você não tem certeza quem habita em ti, não?
Mas tem que ter certeza. Se Ele habita em você, você tem certeza das coisas grandes. A insegurança, às vezes ela atrapalha muita coisa na sua vida. A incerteza muitas vezes atrapalha. E você não pode deixar com essas coisas subam a sua mente, subam ao seu coração. Você precisa ter certeza, principalmente quando alguém pergunta algo a você direcionado de Deus. Tenho certeza, tenho convicção, vou vencer, vou alcançar, vou conquistar, vou chegar e vou segurar a bandeira da vitória. Essa certeza que você precisa ter. A verdade que nos liberta. João 8:32. Se você conhece a verdade ela te liberta. Às vezes as pessoas dizem aquela expressão que a verdade dói. É isso mesmo? Verdade dói? Verdade dói, pastor? Eu acho que a verdade não dói, a verdade nos liberta. O que dói é ser enganado. O que dói é ser trapaceado. Dói é ficar para trás. Mas a verdade, ela não dói, ela liberta, nos traz a paz. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, você conhece a verdade é que Jesus está no controle, a verdade é que Jesus vai te abençoar. Então nós precisamos acreditar nisso, ter fé. E uma das coisas que a igreja oferece é o amor. Amor ágape. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor, a igreja oferece amor. A igreja não oferece ódio, não oferece rancor, não oferece tristeza, não oferece nada disso. A igreja, ela abre os braços e te oferece amor. O filho pródigo saiu de casa, pegou a sua herança. Por mais que ele tenha entristecido o pai, por mais que o pai tenha ficado triste, o filho foi embora. O pai constantemente aguardando o retorno do filho. E teve um dia que ele foi abençoado. Saiu no portão, enxergou seu filho à distância. Como é que ele recebeu seu filho? Com ódio? Com rancor? Com ira? Já chegou dando tapa? Não. Ele abriu os braços e recebeu seu filho com amor. Jesus te recebe todos os dias desse jeito. Todos os dias Jesus está com os braços abertos para te receber. Todos os dias Jesus está esperando você chamar Ele pelo nome. Todos os dias Jesus te coloca no colo e ouve o seu clamor, o seu choro, o seu lamento. Que Jesus, Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. E não está com os seus olhos fechados para nos ver. Ele nos vê todos os dias. O mundo oferece amor condicional, interesseiro. A igreja vive o amor que perdoa, que suporta, que intercede e que cuida. O amor cristão é a marca da presença de Deus. Está em João 4, 7 e 8. Dá para notar quais são as diferenças entre o mundo e a igreja. Algumas pessoas não conseguem discernir porque estão entupidas com as coisas do mundo. Mas o nosso Deus, Ele sempre nos dá um direcionamento, nos dá uma oportunidade. A palavra nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará das coisas que te fazem mal, que te trazem dor de cabeça, que te trazem dor. Portanto, igreja, nesta manhã, Jesus está dizendo:
que Ele vai mudar a sua situação. Não sei qual é, não sei o que você busca, eu não sei do que você necessita, mas também nós não podemos só buscar a bênção, nós temos que ter na nossa vida o dono da bênção. A bênção ela já é sua, mas você tem que estar com o dono da bênção, que é Jesus. Se livrar das coisas do mundo. Quando a situação apertar, entenda que existe um Deus que estende as mãos para você. Quando a situação apertar, não se desanimar, porque a tendência de muitas pessoas é, quando passa por uma certa situação, ele começa a diminuir a sua frequência na igreja. Isso é o mundo colocando algo sobre você. Ah, hoje eu não vou não, a situação está difícil, eu vou descansar, eu vou ficar em casa. Quando a situação está difícil, é aí que você tem que correr para os braços do Pai, é aí que você tem que correr para os pés do Senhor, é aí que você tem que chorar na presença dEle, é aí que você tem que clamar por Ele. Não é se acovardar, porque Jesus não chama para o seu lado os covardes, Ele chama aqueles que querem vencer, que querem alcançar, que querem avançar, que querem conquistar. Quem é você nos dias de hoje? De que lado você está nos dias de hoje? Será que existe ainda algo do mundo sobre você? Será que o mundo ainda te domina? Será que as coisas lá de fora ainda fazem você parar, pensar para poder agir? Há uma necessidade intensa de você ter uma dependência totalmente no Senhor. Mergulhar em águas profundas. Tem gente que anda pisando em ovos. Vai em águas rasas, em lugares que você consegue enxergar aonde você está pisando. Aí é muito fácil. Quero ver fechar os olhos e descer mais fundo, acreditando que o Senhor está segurando em suas mãos. É isso que Ele quer de você nesta manhã. Só não aconteceu mais coisas ainda na sua vida, porque você precisa se desprender de algumas coisas que te prendem ainda. Você só não chegou aonde tem que chegar, porque você ainda duvida do que Deus pode fazer. Você só não colocou a mão aonde você tem que colocar a mão, porque você ainda tem insegurança e você ainda está em cima do muro para tomar certas decisões. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Coloque-se de pé.